Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Estrada do Mirante. A Estrada do Mirante corta o alto das montanhas de Petrópolis como uma cicatriz profunda, um traço antigo aberto entre rochedos e precipícios envoltos por neblina. Durante o dia, parece apenas uma rota perigosa, daquelas que pedem atenção e coragem. Mas quando a noite desce, o asfalto se torna uma pele viva, úmida, escura e cheia de ecos. Os moradores mais antigos dizem que ali a luz dos faróis nunca alcança o fim da curva. Ela se dissolve, engolida pela escuridão, como se o próprio caminho tivesse fome. Há histórias que ninguém conta em voz alta, sobre motoristas que juraram ver pessoas pedindo carona e desapareceram logo depois. Outros dizem ter ouvido vozes infantis chamando pelo nome, mesmo sem nunca ter contado o próprio nome a ninguém. Os poucos que voltaram das madrugadas naquela estrada voltaram mudos, os olhos vidrados, como se algo tivesse ficado lá atrás, na curva onde o mundo termina e o esquecimento começa. Teresa Rodrigues, caminhoneira há mais de 20 anos, conhecia bem os perigos das serras fluminenses. Trabalhava de noite, porque dizia que a estrada, de madrugada, era dela e só dela. O ronco do motor e o cheiro do diesel eram sua música de solidão. Naquela semana, transportava mantimentos para uma pousada isolada, e precisava cruzar a Estrada do Mirante. Era o caminho mais curto, e também o mais evitado. O rádio, que raramente pegava sinal por ali, soltava apenas ruídos. Teresa tentava cantarolar para se manter desperta, mas o silêncio parecia crescer entre uma nota e outra, preenchendo tudo com uma estranha presença. Quando a neblina surgiu, densa como fumaça de incêndio, ela reduziu a marcha. E então, algo se moveu no meio da pista. Era uma criança. Pequena, de vestido branco. Estava parada, imóvel, olhando para os faróis. Teresa freou, o caminhão derrapou, o pneu gritou contra o asfalto e, quando o veículo parou, a criança havia sumido. No lugar onde ela estivera, apenas marcas de pés descalços levando para o mato, e, pendurado em um galho, um brinquedo quebrado, girando lentamente ao vento. Teresa ficou ali, parada, o coração batendo como um tambor. Sabia que não devia descer, mas algo a puxava. Quando deu um passo fora da cabine, sentiu o chão frio e úmido como se estivesse pisando em carne. Foi então que ouviu a voz, suave, próxima, quase no ouvido. Você veio brincar comigo. Ela correu de volta para o caminhão, bateu a porta e arrancou com força. Só percebeu depois que o espelho retrovisor estava trincado, e que, por um instante, o reflexo que via ali não era o dela. No dia seguinte, Teresa parou num velho boteco de beira de estrada chamado O Descanso do Anjo. O nome ironizava o fato de que nenhum anjo parecia querer descansar por aquelas bandas. O dono, um homem enrugado chamado Olavo, serviu-lhe café forte e um olhar pesado, desses que já viram demais. Passou pela Estrada do Mirante, né? Perguntou ele, antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. Ela se assustou. Como sabe? Dá pra ver no olho. Quem encara aquela estrada volta com o olhar vazio, como se tivesse deixado um pedaço de si lá. Teresa riu, tentando disfarçar o medo. Contou o que viu, a criança, o brinquedo, a voz. Olavo escutou em silêncio, esfregando um pano sujo num copo. Depois, falou baixo, quase num sussurro. Aquela estrada é um espelho, minha filha. Mostra o que cada um carrega de mais pesado. Quem está em dívida com o passado, vê o passado. Quem tem medo da solidão, encontra a própria sombra. E quem se recusa a lembrar, acaba ficando lá, preso na curva, repetindo o mesmo grito eternamente. Teresa ficou calada. Olavo colocou uma garrafa de cachaça sobre o balcão, cheia até a metade. Dentro, flutuava algo, uma mecha de cabelo infantil, loira, amarelada pelo álcool. Isso é o quê? Perguntou, engolindo em seco. Lembrança. De quando tentei salvar uma das crianças do ônibus. Não consegui. Desde então, elas me visitam em sonho. Ela se levantou, desconfortável. Disse que precisava seguir viagem. Mas naquela noite, dormindo na cabine, sonhou com o rosto de uma menina que sorria no escuro.
O mesmo sorriso do reflexo no espelho trincado. Quando acordou, a garrafa com a mecha de cabelo estava sobre o painel do caminhão. Nos dias seguintes, Teresa tentou evitar o caminho. Mas toda vez que pegava outra rota, algo acontecia: pneu furado, queda de barreira, pane elétrica. Era como se a estrada a quisesse de volta. Na terceira noite, ela cedeu. Disse a si mesma que faria o percurso apenas uma última vez, de faróis altos e rádio desligado. À medida que subia a serra, a neblina voltou, mais espessa do que nunca. O ar parecia sólido, abafando até o som do motor. De repente, o caminhão começou a perder força. O velocímetro oscilava, como se algo sugasse a energia. Teresa olhou para o retrovisor. Atrás, uma fileira de faróis se aproximava, luzes amareladas, antigas. Pareciam veículos velhos, talvez ônibus. Ela sinalizou, mas ninguém respondeu. Quando os faróis ficaram lado a lado, Teresa olhou e viu o impossível. Um ônibus escolar, modelo antigo, com as janelas embaçadas. Nas janelas, pequenas mãos batiam, implorando. E no banco do motorista, um corpo pálido, imóvel. O rádio do caminhão ligou sozinho. Tocava uma cantiga de roda, arranhada, como saída de um vinil velho. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, Teresa gritou, mas o som sumiu. A estrada começou a repetir-se, a mesma curva, o mesmo penhasco, o mesmo quilômetro, como um pesadelo sem fim. E no banco do passageiro, a garrafa com o cabelo agora estava aberta. Uma risada infantil ecoou de dentro do frasco. Quando finalmente o caminhão parou, Teresa percebeu que havia chegado ao alto do mirante. O local estava abandonado, tomado pelo mato e pela ferrugem. A cerca de ferro estava torta, e no centro havia uma cruz feita de restos de metal e madeira. Em volta, brinquedos quebrados, bonecas sem olhos, carrinhos amassados, ursos queimados. O vento uivava, mas havia outro som misturado a ele, sussurros. Muitos, vindos de todas as direções. "Por que você voltou?" perguntou uma voz feminina, rouca, atrás dela. Teresa se virou e viu uma mulher pálida, de vestido escuro e olhos fundos. Eu não sei. Acho que a estrada me chamou." "Ela chama todos os que devem algo", disse a mulher. "E todos pagam, cedo ou tarde." As risadas infantis voltaram, agora mais próximas. As crianças surgiram entre a neblina, os rostos pálidos, as bocas costuradas, os olhos como buracos. Uma delas segurava o mesmo brinquedo que Teresa vira na primeira noite. A mulher apontou para a cruz: "É ali que tudo termina. Ou começa." Quando Teresa se aproximou, o chão pareceu ceder. Ela viu, por um instante, o abismo se abrir, e dentro dele, o reflexo do próprio rosto, multiplicado em 1000 expressões de medo. Então, tudo ficou branco. Na semana seguinte, um jovem motorista chamado Davi subia pela estrada do Mirante pela primeira vez. Trabalhava para uma transportadora nova e seguia o GPS sem saber da fama do lugar. A neblina era tão densa que parecia viva, e o rádio só chiava. No meio da curva, viu uma caminhoneira parada, acenando. Jaqueta vermelha, olhar cansado. Ele parou. "Tá tudo bem, moça?" perguntou, abrindo a porta. Ela sorriu devagar. "Tudo, sim. Só preciso de uma carona até o mirante." Ele ajudou-a a subir. O cheiro de gasolina e chuva molhada encheu a cabine. No retrovisor, por um instante, ele achou ver crianças andando na beira da pista. Quando o caminhão chegou ao topo, a mulher virou o rosto. "Pode parar aqui." Ele estacionou. Quando olhou de volta, o banco estava vazio. Apenas a jaqueta vermelha sobre o assento, com o nome bordado, T. Rodrigues. Davi desceu, assustado. A neblina se ergueu em volta dele, e, por um instante, pensou ouvir o som de uma carreta acelerando. Mas não havia nada ali, só o eco distante de uma voz feminina dizendo: "Agora, quem dirige é você." Desde então, dizem que quem sobe a estrada do Mirante às madrugadas, encontra uma mulher de jaqueta vermelha pedindo carona. E quem para, nunca mais é visto descendo.
História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram. Faça sua carteirinha de fã enviando seu nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.